Bom dia a todos mais uma vez. Como eu disse para vocês, é uma alegria estar aqui hoje. Eu chego no meio dessa série que fala sobre liberdade em Cristo. E nessa série nós temos ouvido sobre situações, sentimentos que nos atrapalham nessa percepção de sabermos que somos livres em Cristo. Já foi falado durante essa série sobre amargura, sobre orgulho, sobre ansiedade, e hoje eu quero falar sobre mais um sentimento que nos atrapalha também desse caminho de liberdade. Hoje eu quero falar sobre a culpa. Mas antes de nós olharmos para o texto bíblico, eu quero começar com um teste para saber quantos de nós lutamos contra a culpa. Eu vou falar algumas situações, algumas hipóteses, e se você se identifica com cada uma delas, para cada hipótese que você se identifica, você soma um ponto e aí no final a gente vai fazer a somatória. Vamos lá, número 1. Já fez algo há muito tempo atrás contra alguém e fica se remoendo até hoje? Não precisa levantar a mão, nem chorar, nem pedir oração, só conta um ponto se você se identifica com isso. Número 2. Já cometeu algum pecado, pediu perdão a Deus, mas ainda assim não se sente perdoado? Número 3. Você é muito crítico com os erros dos outros, geralmente na mesma área em que você não consegue se perdoar? Não sou profeta não, tá, gente? Eu só estou, assim, algumas hipóteses. Número 4. Quando você fere alguém e a pessoa diz que te perdoa, você tende a achar que esse perdão é da boca para fora e você fica se martirizando com isso por muito tempo? Número 5. Há questões no passado que você gostaria que ninguém soubesse e você se esforça para esconder? Se você somou 5 pontos, você precisa tratar isso urgentemente. Se você somou 3 ou 4 pontos, você precisa aprender a lidar melhor com o sentimento de culpa. Se você somou 1 ou 2, você lida um pouco melhor, mas ainda assim precisa estar com o sinal de alerta ligado. E se você não somou nenhum ponto, espera o sermão sobre a mentira, que Deus vai falar com você com toda certeza. Porque é fato que todos nós, em maior ou menor grau, nós lidamos com algum tipo de culpa, a menos que você sofra de alguma psicopatia. Aí eu já não sinto culpa, eu sinto medo de você. Eu não estou falando daquela culpa de estar ciente que você errou contra alguém. Eu estou falando daquela culpa que te paralisa, talvez, por anos. A culpa sobre a qual eu estou falando é aquela que tem a ver com a tua reação ao perceber que você agiu errado. Você se arrepende e confessa, ou você fica nesse auto-martírio e remorso por um bom tempo da sua vida? Agora, o que a palavra de Deus nos ensina sobre como nós devemos lidar com a culpa? Eu não consigo pensar em exemplos melhores para falarmos sobre isso do que 2 homens em especial, tão parecidos em alguns aspectos, tão diferentes em outros aspectos, ambos discípulos de Jesus. Os 2 desempenhavam funções importantes, um era uma espécie de líder entre os demais e o outro era o tesoureiro do grupo. Ambos tiveram os pés lavados por Jesus, participaram da última ceia, ambos foram chamados pelo próprio mestre, mas os 2 também pecaram contra o Senhor, o traindo. Um deles foi propriamente o traidor, e o outro negou Jesus por 3 vezes, o que não deixa de ser também uma espécie de traição. Se você conhece minimamente o texto bíblico, já deve ter percebido que eu estou falando de Pedro e Judas. Muitas semelhanças entre eles, mas algumas diferenças também. E eu penso que a principal delas tem a ver com a forma como cada um deles lidou com esse sentimento de culpa. Quantos de vocês conhecem alguém chamado Pedro? Você conhece alguém que se chama Pedro? Temos algum Pedro entre nós? Quantos de vocês conhecem alguém chamado Judas? Temos algum Judas entre nós? Por que nós admiramos um e não admiramos o outro? E nesse momento eu oro para que não tenha nenhum irmão Judas entre nós em todos os sentidos. Nem no sentido literal, para não destruir o meu argumento, e nem no sentido de comportamento, para não destruir vidas por aqui, né? Vamos ao texto bíblico. Eu queria que você abrisse em Mateus, capítulo 26. A gente vai ler nesse primeiro momento o verso 75, e eu vou pedir para que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, por gentileza. Mateus 26, 75, se você tem a sua Bíblia, se você não tem o seu aplicativo,
Se você não tem nem a Bíblia nem o aplicativo, olha do lado aí que deve ter algum cristão perto de você. Com toda certeza, ele vai te ajudar. Mateus 26, 75, o texto diz o seguinte: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora Mateus 27, versos 3 a 5, a gente vai falar sobre Judas, e o texto diz o seguinte: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Vamos orar? Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Através da leitura, da exposição da Tua palavra, que o Senhor nos faça compreender como essa culpa nos atrapalha na nossa relação com o Senhor, na nossa relação com o nosso próximo, mas por meio da Tua palavra que a gente encontre a cura para ela também, a fim de que sejamos de fato livres em Cristo. Pedimos que o Senhor faça isso nesse momento e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esses versos que nós acabamos de ler, tanto esses sobre Pedro quanto esses sobre Judas, eles narram como cada um deles procedeu logo depois de terem sido descobertos, logo depois dos seus pecados terem sido expostos. Eu queria destacar alguns pontos aqui dentro da reação deles, e o primeiro é exatamente sobre o pecado que eles cometeram. É fundamental que a gente se lembre dessa história e que a gente saiba que os dois pecaram contra Jesus. Cada um pecou pela sua própria razão. Judas, provavelmente movido por ganância, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, ele peca por covardia. Ele foi identificado como sendo um dos discípulos de Jesus e por 3 vezes ele diz: não, eu não sou um deles. E as pessoas diziam: você fala como um deles, porque Pedro, vocês conhecem a história de Pedro, muito provavelmente ele não conseguia ficar quieto 1 minuto sequer da sua vida, enquanto ele está falando, as pessoas o identificam, e aí ele foge para um lugar, ele vai até onde tem um fogo aceso, ele quer se aquecer ali, mas quando o fogo está aceso na escuridão, além de aquecer, ele ilumina, e as pessoas olham para ele e dizem: bom, você é um deles, e ele vai dizer mais uma vez: não, eu não sou. Então, ao mesmo tempo que Judas peca por ganância, Pedro peca por covardia. São pecados diferentes, são motivações diferentes, mas em certo sentido eles cometem o mesmo tipo de pecado. A raiz do pecado é exatamente igual. Eles preferiram qualquer outra coisa além do próprio Jesus. Judas preferiu o seu conforto, o seu bem-estar, a resolução de problemas financeiros. Pedro, ele preferiu se manter seguro ali, com medo do que talvez lhe pudesse acontecer, mas ambos preferiram alguma coisa em detrimento do próprio Jesus. E os dois experimentam culpa ao perceberem o erro. Esses textos que nós acabamos de ler, eles mostram o exato momento em que tanto Pedro quanto Judas, eles se tornaram conscientes de que eles estavam errados e que haviam pecado contra o Senhor. Tanto o pecado quanto a culpa unem Judas a Pedro no sentido de que eles são parecidos. E o que é igualmente triste e interessante é que o mesmo pecado e a mesma culpa que uniu Pedro a Judas nos une também a cada um deles, porque podemos ter pecados diferentes. E pode ser que você, numa reação, diga assim: mas eu nunca entregaria Jesus, eu nunca trairia Jesus, eu jamais o negaria. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós preferimos qualquer outra coisa do que o próprio Senhor, em qualquer que seja o momento da nossa história. É exatamente isso que nós fazemos quando nós buscamos em qualquer outro lugar aquilo que somente Ele pode nos oferecer. É exatamente isso que nós fazemos quando nós pensamos no nosso próprio prazer, conforto e satisfação, ao invés de nos preocuparmos em primeiro lugar com a vontade de Deus. Pedro e Judas igualmente pecadores, Pedro e Judas igualmente culpados, e nós também nos unimos a eles, tanto nos nossos pecados quanto nas nossas culpas. Agora, o que eu acho curioso
E eu costumo ler a Bíblia tentando me colocar assim no lugar de alguns personagens, e o que me deixa intrigado nessa história é que ambos receberam uma espécie de aviso. Eles foram avisados sobre isso e por vezes eu me pego pensando como esses dois homens vacilaram, como eles foram dar tanto mole assim, porque os dois foram avisados que fariam isso. Olha comigo, Mateus 26, no verso 25. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Alguns versos à frente, Mateus 26, verso 34, respondeu Jesus: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Como pode uma situação dessa? Eles andaram com Jesus por 3 anos. Eles viram e ouviram coisas maravilhosas. Eles foram avisados sobre o pecado que cometeriam e ainda assim eles cometeram. E isso por vezes pode te assustar. Como assim? Mas nós também temos a palavra de Deus que nos adverte o que é pecado e não é. E ainda assim, por vezes, nós seguimos preferindo qualquer outra coisa ao invés da vontade de Deus para as nossas vidas. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós somos mais parecidos com Pedro e Judas do que nós gostaríamos de admitir. Só que aqui nesse ponto, a gente começa a perceber algumas diferenças de atitude entre os dois que nos fazem pensar sobre como nós devemos agir também no que diz respeito à culpa. Porque Judas, ao ser avisado, a primeira reação que ele tem é deixar Jesus e os demais discípulos. Ele sai de imediato. Avance comigo um pouquinho em João. O evangelista João, no capítulo 13, versos 25 a 30, isso vai ficar muito claro para nós. O texto vai dizer que Pedro fez sinal para João perguntar a Jesus a quem ele estava se referindo, falando do traidor. E o verso 25 diz: inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Esse homem, ele sai de imediato. A primeira coisa que ele faz ao se deparar com a possibilidade, com o aviso do seu próprio erro, ele despreza a presença de Jesus, ele despreza os demais discípulos e ele simplesmente sai. O que eu acho interessante de perceber em ambas as reações é que esse texto nos mostra que Judas tinha a mente cauterizada. Aquilo não o incomoda. Quando ele ouve sobre isso, ele simplesmente vira as costas e sai. Quando nós comparamos com a reação de Pedro, que embora também estivesse errado, a reação de Pedro é interessante, porque ele rebate, ele discute com Jesus, ele diz: Senhor, eu não, qualquer outro pode te abandonar, eu jamais farei isso. Ele vai discutindo. Isso nos mostra, irmãos, em certo sentido, que esse não era um projeto obstinado de Pedro, negar Jesus por 3 vezes. Ele continua com os demais discípulos ali, ele vai com Jesus até o monte. Ele negou Jesus sim, ele errou, ele foi fraco, ele foi carnal, mas ele não tinha a mente cauterizada como Judas tinha a essa altura. Ele é cínico, ele diz: Senhor, não sou eu. E quando Jesus afirma que é ele, ele simplesmente vira as costas, abandona Jesus e os demais discípulos e caminha para viver a vida do seu próprio jeito. E os dois, no texto que nós lemos no início, experimentam a culpa como consequência dos seus próprios pecados. Mas só um deles tinha a mente cauterizada e esse plano bem definido: eu vou trair Jesus em troca do dinheiro. É um problema muito grave, irmãos, quando ficamos cauterizados pelo pecado. O pecado não incomoda mais. E por vezes nós somos exatamente assim. Pecados que quando cometíamos nos assustavam, nos jogavam de joelhos em arrependimento, em confissão. À medida que o tempo vai passando, a gente vai meio que aprendendo a lidar com eles. E aquilo não incomoda mais quanto incomodava antes. E a gente vai vivendo a vida e daqui a pouco a gente já se acostumou, já se habituou ao mesmo tipo de pecado.
E com o passar do tempo, a tendência é que você vá defendendo aquilo, e a gente tem percebido isso aos montes por aí. Pessoas deturpando o sentido das Escrituras, manipulando a palavra de Deus para que a Bíblia diga o que ela quer que a Bíblia diga. Pessoas com a mente cauterizada, assim como Judas, que simplesmente abriu mão de estar perto de Jesus, abriu mão de estar próximo aos outros discípulos, porque se ele estivesse por perto, perceberiam o quanto ele era vulnerável. E quando a gente compara com a nossa realidade, a gente se lembra, talvez de exemplos, pode ser que o teu próprio exemplo ou de alguém que conviva contigo, pessoas em pecado deliberado contra o Senhor, normalmente elas optam pelo caminho de se afastarem da comunhão dos demais discípulos, porque a comunhão revela exatamente quem nós somos. João 12, verso 6, o texto vai dizer que Judas, ele era, esse texto que lemos também, de João, que ele era responsável pela bolsa de dinheiro e ele tinha como costume tirar aquilo que era colocado nela. Ele dizia se preocupar com os pobres, mas na verdade ele era um ladrão. Não tem nada a ver com política esse comentário, tá, gente? Só deixando claro para vocês. Mas esse homem, ele já tinha problemas com isso. Ele já era um ladrão, mas provavelmente ele pegava ali em pouca quantidade, ninguém nunca notou. Agora, por que é importante nós pensarmos sobre isso? Ninguém traz Jesus da noite para o dia. Aquilo era uma prática de vida que ele ia cometendo e foi se acostumando até chegar a esse ponto que o destruiu por completo. Agora, ninguém chega ao pecado que o destrói totalmente sem antes ir fazendo pequenas concessões, abrindo mão de alguns valores para benefícios pessoais. O recado é muito claro para nós, quando nós olhamos para a história de Judas: não brinque com o pecado. Ambos eram pecadores, assim como você e eu. Ambos souberam que estavam errados, sentiram culpa, assim como nós sentimos por vezes também. Um deles tinha a mente totalmente cauterizada, por isso que Mateus 27:3 vai nos dizer que Judas experimenta remorso, e aqui está a grande diferença entre eles. E isso nos leva a pensar sobre como nós devemos lidar com o sentimento de culpa. Pode ser que você já tenha ouvido que a grande diferença é que Pedro se arrependeu e Judas sentiu remorso. E é exatamente isso. Agora, o que nos leva a tal conclusão? Bom, em primeiro lugar, eu já disse que Judas, ele se retira de imediato, enquanto Pedro, ele se mantém perto dos demais discípulos. Judas, ele tenta resolver as coisas do seu próprio jeito, ele entra no templo, ele vai aos chefes dos sacerdotes, ele tenta devolver o dinheiro, mas o problema não eram as moedas, era sim o seu próprio coração. Como consequência disso, ele tem uma morte terrível e feia. O texto diz que ele saiu para se enforcar. Atos capítulo 1, verso 18, diz que ele caiu de cabeça, tendo seu corpo partido ao meio, de modo que as suas vísceras se derramaram. Comentaristas defendem que ele ficou pendurado ali até apodrecer, e é isso que o remorso faz, ele nos apodrece por dentro. Judas sentiu culpa e reagiu com orgulho. Ele não pediu perdão, ele não se arrependeu, ele não procurou a comunhão, ele não buscou ajuda nos outros discípulos, mas ele tenta resolver pelos seus próprios meios e tem esse triste fim. Pedro não. Mateus 26, 74 vai nos dizer, 75, aliás, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. O galo termina de cantar ali pela 3ª vez, ele se lembra das palavras de Jesus e ele chora amargamente. Eu imagino que Pedro, dali para frente, até o resto da sua vida, odiava galo. Eu acho que nem torcedor do Cruzeiro odiava tanto o galo, igual Pedro passou a odiar dali em diante. Mas o galo cantando ali pela 3ª vez é um sinal claro de que as palavras de Jesus são verdadeiras, e isso o leva a esse comportamento de chorar amargamente pelo que havia feito. Mas o que nos leva a crer que o arrependimento de Pedro foi verdadeiro? Só o choro? Não. Foi o que ele fez à medida que o tempo foi passando. Quando o anjo apareceu às mulheres, diz para anunciarem a ressurreição aos discípulos e a Pedro.
ele não é contado mais entre os discípulos em Marcos 16, 7, e pode ser que ele não estivesse se sentindo digno de ser um discípulo do Mestre, mas ainda assim ele estava por perto. A pior coisa que você pode fazer diante da culpa é se isolar de Jesus e dos seus irmãos que são discípulos de Cristo. Quando as mulheres, em Lucas capítulo 24, deram a notícia que Jesus havia ressuscitado para os 11, os discípulos eles não acreditaram. Apenas um homem levantou-se e correu em direção ao sepulcro, e esse homem é Pedro, mesmo tomado pela culpa. Quem se arrepende de verdade, irmãos, vai necessariamente ao encontro de Jesus. Em João, no capítulo 21, há um dos diálogos mais interessantes da Bíblia, onde Jesus restaura Pedro e o designa com o seguinte chamado: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Ambos erraram, ambos pecaram, ambos se comportaram do mesmo modo e provavelmente pensaram a mesma coisa. Eu traí Jesus. A grande diferença é que Judas pensou, eu traí Jesus, enquanto Pedro pensou, eu traí Jesus. Vocês conseguem perceber a diferença na ênfase? Judas pensa, eu traí Jesus, enquanto Pedro pensa, eu traí Jesus. A ênfase de Judas está naquilo que ele fez. A ênfase de Pedro está em quem ele ofendeu com o seu próprio pecado. E pode ser que você que veio aqui hoje sinta-se culpado por pecados que cometeu e essa culpa te paralise, porque no fim das contas você não está tão preocupado em ter ofendido Jesus. No fim das contas, você está mais decepcionado com você mesmo por você ter feito o que fez. A culpa, no fim das contas, é um dos filhos do orgulho. E talvez por isso você viva preso no mesmo pecado há muitos anos. Porque a frase, como eu fui capaz de fazer isso, te machuca muito mais do que ter ofendido ao Deus que é santo. Pedro se volta ao Mestre, enquanto Judas tenta resolver por si mesmo. O remorso é sempre centrado no eu. O arrependimento é sempre centrado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É fato, irmãos, que todos somos pecadores. É fato que todos somos culpados. A grande questão é como nós reagimos a isso. Nós nos arrependemos e vamos aos pés de Jesus? Se não, é possível que a tua primeira atitude seja se afastar de Deus, se afastar da igreja, se afastar dos demais discípulos de Jesus, e isso indica que o teu coração está tomado pelo remorso. Queremos nos esconder de quem nós somos. Queremos nos esconder de nós mesmos, exatamente como Adão fez ao pecar lá no início da história humana. Quando se deparou com o pecado, ele tenta se esconder do próprio Deus e ele tenta se esconder de quem ele mesmo era. Convenhamos, isso não é nada original, não é uma solução inovadora que você está tendo ao tentar se esconder. Você está copiando os erros lá dos nossos primeiros pais. E além de não ser uma solução original, ela não tem a capacidade de resolver os nossos problemas. Se nós reagimos assim, fugindo de Deus, fugindo da comunhão, fugindo dos discípulos de Jesus, nós experimentaremos ainda mais culpa. Esse é um caminho de morte, assim como foi para Judas. Mas há um outro caminho, um caminho de vida, um caminho centrado no Evangelho, mesmo que sejamos tão pecadores e culpados. E esse caminho tem a ver com arrependimento e confissão. Reconhecer que somos pecadores de fato. Assim como o pecado de Judas levou Jesus para a cruz, o pecado de Pedro também fez o mesmo, e os nossos pecados, irmãos, também levaram Jesus para a cruz. Não com a mesma literalidade desses exemplos, mas certamente ele morreu pelos nossos pecados, mas não precisamos viver paralisados pela culpa, porque ele venceu a morte e ele o fez por nós. Se nos arrependemos por completo, se confessamos ao Senhor o nosso pecado, se buscamos na comunhão dos demais discípulos um caminho de cura e restauração, irmãos, nós trilharemos esse caminho da restauração completa, pois se nem a morte é maior do que ele, os nossos pecados também não são e a nossa culpa também não é. A gente não precisa viver paralisado, dizendo, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Isso é orgulho.
O teu senso de justiça não é mais elevado do que a justiça do próprio Deus. Se você olha para o Evangelho, você entende que independente de como você se sinta, você é um filho amado de Deus, perdoado pela obra restauradora que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, porque o perdão de Deus não depende dos seus sentimentos, o perdão de Deus depende de quem Ele é. Você é pecador, sim. Você é culpado, sim. Mas a boa notícia é que Jesus assumiu a tua culpa morrendo em teu lugar. Judas foi orgulhoso e não reconheceu isso. Pedro se arrependeu de fato e foi abraçado pela graça de Deus. Não ache que aquilo que você fez e tenta esconder por anos é maior do que a graça de Deus que te perdoa em Cristo Jesus. O salmista no Salmo 32, no verso 2, vai dizer: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A minha proposta hoje não é definitivamente dizer como você deve aprender a lidar com a culpa, não. A minha proposta é te mostrar que se você crê no Evangelho, a tua culpa já não é mais nem atribuída a você, porque Jesus a tomou no teu lugar. A gente não precisa aprender a conviver com ela. A gente precisa confessar os nossos pecados, receber o perdão por meio da graça de Deus e viver uma vida diferente para a glória daquele que nos perdoou em Jesus. Essa é a grande troca do Evangelho, já dizia Lutero, o reformador, citando 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A grande troca do Evangelho é que Deus tratou Jesus como nós, para que nós possamos ser vestidos com a justiça que pertence a Ele e sermos perdoados pelo Deus Todo-Poderoso. É o arrependimento, irmãos, que remove a nossa culpa, pois nos faz descansar em Cristo. Se cremos em Jesus, nossos pecados já estão perdoados e a nossa culpa foi cravada na cruz. Se cremos no Evangelho, podemos descansar, pois a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É simples, há duas possibilidades. Ou você carrega a tua culpa sobre os teus ombros, ou você crê que ela já foi levada na cruz do Calvário e vive uma vida livre para a glória de Deus. Se você tem lidado com culpa na tua vida, eu quero orar para que o Espírito Santo te leve a descansar na obra de Jesus, a fim de que você seja de fato livre por meio do Evangelho. Eu quero orar para que você não tente resolver por si mesmo, porque isso te levará ao remorso e a um caminho de frustração cada vez maior. Eu oro para que você creia que Jesus pagou os teus pecados. Eu oro para que você viva na prática, crendo que você é de fato livre por meio do Evangelho e Jesus levou a tua culpa, de modo que, embora sejamos pecadores e ainda a gente siga errando e vacilando por vezes, porque cremos em Jesus, naquele grande dia, no dia em que Jesus voltar, nós que cremos no Evangelho, que entregamos a nossa vida a Jesus, seremos apresentados diante de Deus, santos, justos, irrepreensíveis e inculpáveis, porque na cruz Ele tomou o nosso lugar. É assim que o Evangelho nos leva a compreender o que é a culpa de fato. É assim que o Evangelho não nos ensina a lidar, mas nos livra por completo desse sentimento. É assim que somos totalmente limpos por meio do sangue que jorrou naquela cruz. E é assim que viveremos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, por meio desses exemplos que nós olhamos e nos identificamos, porque pecamos também contra o Senhor, porque por vezes preferimos seguir as nossas próprias direções e caminhos em detrimento do que a Tua palavra nos orienta. E por vezes nós experimentamos esse sentimento de culpa. A minha oração é que os meus irmãos aqui hoje, todos nós aqui presentes, na verdade, que a gente não tenha esse caminho centrado nas nossas próprias decepções, nas decepções conosco, de achar que nós jamais seríamos capazes e acabamos fazendo, e isso leva cada vez mais à frustração e culpa.
mas que os nossos pecados e a compreensão deles nos leve a perceber a quem nós ofendemos e contra quem nós pecamos. Que isso traga esse peso que nos leva à confissão e ao arrependimento, mas que isso nos faça entender o verdadeiro evangelho também, porque a despeito do que fizemos, a despeito do nosso passado, a despeito dos nossos traumas, independente do que tenhamos cometido, se nos arrependemos, se confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos livrar de toda maldade, de toda injustiça. Que por meio do evangelho sejamos livres de toda culpa. Por meio do evangelho experimentemos sempre a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, para a glória do próprio Deus. Cantamos aqui sobre uma oração que fazemos, que o Senhor Jesus nos ensinou, quando dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que a gente compreenda que essa oração não é um anseio escatológico para que o teu reino venha só no fim de todas as coisas, mas que essa oração seja o teu povo assumindo um compromisso também, de que enquanto o Senhor não vem para resolver esse problema de forma definitiva, que o teu reino seja visível através de nós, pelo meio como nós vivemos para a glória do teu nome. Que o teu reino seja visível no meio do teu povo aqui, para que eles vivam essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.